Está começando mais um programa Entrevistas aqui no canal da família. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui com você que vem nos acompanhando todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Vamos falar de educação? Vamos falar aqui com o professor Vitor Neri, professor que é mestre em educação. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Boa tarde, Mônica. É uma satisfação estar no seu programa. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação. Professor, o senhor pesquisa a imigração, especificamente no século XIX, né? E vamos falar um pouco sobre a relação da imigração na Amazônia no século XIX qual é a relação que ela tem com a educação, professor? Muito bem. A imigração na Amazônia no século XIX, ela foi muito forte por conta de um processo de mudança econômica e social que estava acontecendo na Amazônia por conta da economia da borracha, né? E o governo provincial ele financiou a imigração de estrangeiros para a Amazônia, mas não só de estrangeiros, mas também de nordestinos para cá, por conta do processo de extração da borracha, né? As pessoas da Amazônia estavam deixando de cultivar e indo para as florestas para a extração do látex, para vender nos mercados de Manaus e Belém, porque era mais rentoso naquele momento. Então, o governo provincial criou colônias agrícolas para atender imigrantes e também para atender um problema de falta de alimentos na Amazônia. E nessas colônias vieram muitos imigrantes da Europa, né? Portugueses principalmente, mas vieram de outras nacionalidades, belgas, italianos, suíços, turcos. E nessas colônias eles iriam aprender um ofício da agricultura, mas também iriam aprender um processo educacional de instrução primária, né? Então, com a vinda desses colonos para cá, houve um aumento da população de crianças, então houve uma política de criação de escolas primárias dentro dessas colônias agrícolas. Professor, qual a importância de falar da imigração na academia? A importância de falar da imigração na academia é para a gente entender o processo de colonização da Amazônia, entender por que hoje, né, aqui na Amazônia não existe somente o índio ou o caboclo ribeirinho, mas existe também pessoas que são descendentes de estrangeiros de várias nacionalidades, entender um pouco a formação social da Amazônia. Professor, é muito importante mesmo, na academia, na universidade, a gente estuda muito sobre o Rio de Janeiro, né? Então, assim, é muita informação, muito produção de conhecimento nessa área, e acaba que esquece um pouco da Amazônia. Há poucos estudos. Eu estudo, eu pesquiso a imigração, eu tenho dificuldade de informações sobre a imigração na Amazônia. Então, assim, fala um pouco sobre isso. Então, Mônica, no século XIX, a capital do Império do Brasil era o Rio de Janeiro, né? Então, depois do Rio de Janeiro, uma das capitais mais importantes era Belém, que era a capital da província do Pará. Então, hoje, na universidade, não só nos estudos sobre imigração, mas também nos estudos sobre história da educação, nos cursos de formação de professores, se você for nas bibliotecas e pegar os livros didáticos sobre a história da educação no século XIX, vai falar muito da capital do Império. Então, foi por esse motivo também que nós aqui na Amazônia, de um tempo para cá, começamos a pesquisar sobre a história da educação na Amazônia no século XIX, porque o que os livros traziam para nós sobre a história da educação não davam conta dessa realidade amazônica, dessa especificidade da educação na Amazônia no século XIX. Professor, dentro das suas pesquisas,
o senhor também descobriu que a colônia militar, né, a primeira colônia militar no Brasil foi feita aqui no estado do Amapá. Conta um pouco sobre isso. Então, Mônica, trabalhando a história da instrução primária aqui na Amazônia, em especial na província do Pará, surgiram muitas fontes, como colônias agrícolas, e agora, na pesquisa de doutorado, pesquisando sobre a educação no Amapá no século XIX, nós descobrimos que a primeira colônia militar no Brasil foi criada aqui no Amapá, às margens do rio Araguari, em 1840. Então, olha quanto importante foi a história do Amapá no século XIX para todo o Brasil. Professor, e o senhor mencionou agora a sua pesquisa de doutorado. Qual foi o tema que o senhor escolheu? Porque o senhor está ainda em pesquisas, né? Qual foi o tema, o foco principal da sua pesquisa? O foco principal é trabalhar a instrução primária aqui na Vila de Macapá no século XIX, porque muitas pesquisas acadêmicas na área da história da educação sobre o Amapá trata do Amapá a partir do território federal, né, de 1943, século XX. E no século XIX quase nós não temos pesquisas sobre essa região aqui no Amapá. Então esse foi um dos motivos agora pesquisar especificamente a Vila de Macapá, que era uma vila muito importante e estratégica para a província do Pará no século XIX. Professor, vamos conversar um pouco sobre os desafios, porque, como o senhor disse no bloco anterior, o senhor pesquisa a Amazônia, a história da Amazônia no século XIX. Como que o senhor faz para coletar essas informações? Então, Mônica, pesquisar história da educação não é uma tarefa fácil, né? Então, dando a dica para futuros pesquisadores, né, que pensam, fazer a história é fácil. Não é. Por quê? Para contar essa história, nós precisamos ir às fontes. E essas fontes, né, seja relatórios de presidente da província, relatórios de diretores da instrução pública, jornais da época, estão nos museus, né? E em alguns estados e capitais, esses museus estão fechados, como é a realidade aqui de Macapá. O Museu Histórico e a Biblioteca Pública estão com os seus acervos de obras raras fechados para higienização, mas já estão fechados há 3 anos e a gente não tem acesso a essas fontes. Então, para fazer essas pesquisas sobre o Amapá, nós estamos nos dirigindo a arquivo público e biblioteca pública de outros estados, como do Pará, do Maranhão e até mesmo da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Professor, mas por que a biblioteca daqui ela não está funcionando, é isso? Ela funciona, mas o setor de obras raras, que são esses documentos do século XIX, eles precisam passar por um processo de higienização. E isso requer pessoas preparadas para fazer esse trabalho, requer recursos para fazer esse trabalho de digitalização também. Hoje, todos os arquivos públicos e bibliotecas públicas estão digitalizando os seus arquivos para disponibilizar para o público. Então, isso requer formação de servidores para estar fazendo isso. Então o material não está disponível? Não está disponível nem impresso e nem digitalizado. Isso dificulta? Dificulta muito as nossas pesquisas aqui no Amapá, com os nossos alunos aqui da Universidade do Estado do Amapá e também da Universidade Federal. Isso está sendo uma reclamação dos pesquisadores. Então nós estamos recorrendo a outros arquivos e arquivos já digitalizados. Por exemplo, a hemeroteca da Biblioteca Nacional está disponível aí na rede para a gente ter acesso, mas infelizmente aqui não estamos conseguindo. Professor, vamos falar um pouco sobre esse olhar de pesquisadores de fora que estão vindo pesquisar na Amazônia. Eles querem conhecer mais a Amazônia e estão levando para fora esse conhecimento. E enquanto pesquisadores daqui às vezes até deixam de dar um foco nos estudos daqui, voltados da realidade daqui. Sim. Mônica, os estudos de história da educação no Brasil, eles são muito recentes. Por exemplo,
a Sociedade Brasileira de História da Educação, ela tem 10 anos. E na última reunião que nós tivemos, foi discutido que hoje nós já pesquisamos muito sobre a história da educação do Sul e do Sudeste do Brasil. Hoje os pesquisadores, brasileiros estão se voltando para estudar a história da educação do Norte e do Nordeste brasileiro. Então, ano passado, aqui no Amapá, a Universidade do Estado do Amapá promoveu o primeiro encontro de História da Educação e vieram pesquisadores de várias regiões do Brasil para começar a fomentar esses estudos e pesquisas e formar pesquisadores na própria Amazônia para que possam pesquisar a história da educação do seu lugar. E quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas que o senhor participa aqui no estado do Amapá? Bem, na Universidade do Estado do Amapá, eu coordeno um grupo de pesquisa que é chamado de GPE, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação na Amazônia Amapaense. Nós estamos desenvolvendo um projeto sobre a educação no Amapá no século XIX, mas também a educação no Amapá no século XX. Uma educação antes de ser território federal e depois que vira território federal. Nós temos um estudo sobre os grupos escolares aqui no Amapá, a partir do momento que o Amapá se transforma em território federal, então é criado os grupos escolares em todo o Brasil. Aqui no Amapá não vai ser diferente, porque no século XIX as escolas estavam isoladas nos territórios. Agora não, eles vão concentrar em prédios públicos. No século XIX as escolas não funcionavam em prédios públicos, eram em casas alugadas dos professores, e os professores na sua casa ministravam as aulas para os alunos. No século XX, quando se transforma em território federal, vão ser criados prédios públicos, aqueles prédios com instalações modernas para atender as crianças da capital e outras do interior. Estamos desenvolvendo também um projeto agora para trabalhar essa relação das escolas religiosas no Amapá com uma escola doméstica, que temos uma aluna que está fazendo um trabalho sobre isso. E agora, com a aprovação do mestrado em educação pela Unifap, a tendência é que essas pesquisas e estudos aumente o número de pesquisadores aqui no Amapá. Professor, o senhor fez uma publicação das suas pesquisas aqui nesse livro, livro Educação e Diversidade na Amazônia, Políticas, Reflexões e Pesquisas. Então, nesse livro, o senhor abordou a educação e colônias agrícolas no século XIX. Conta pra gente um pouco mais sobre essas suas pesquisas que foi publicada nesse livro. Então, essa pesquisa ela é um recorte da dissertação de mestrado, que vai falar do contexto da instrução primária em colônias agrícolas aqui na Amazônia. Então, aqui eu vou falar de uma colônia agrícola, que é a colônia agrícola de Benevides, hoje é um município da região metropolitana de Belém, mas que no século XIX teve uma importância por conta da falta de alimentos na Amazônia. E aí essa colônia agrícola ia abastecer a capital da província do Pará, que é Belém, naquele momento. E quem ia trabalhar nessa colônia agrícola eram os estrangeiros, porque no século XIX tinha-se a ideia que quem sabia trabalhar com agricultura eram os imigrantes estrangeiros. Mas quando eles chegam na Amazônia, chega-se à conclusão que eles não sabiam nem manejar uma enxada. Então, os imigrantes não serviram para esse trabalho agrícola. Então, com a forte seca que teve no Nordeste brasileiro, e vieram colonos nordestinos, principalmente do Ceará, e foram trabalhar nessa colônia agrícola na Amazônia. E dentro dessa colônia agrícola, com o aumento do número de crianças, foram criadas escolas primárias para essas crianças. As escolas eram separadas, escolas para meninos, escola para meninas e escolas noturnas,
Então, nas escolas para os meninos, as escolas funcionavam próximo às catedrais, né? E geralmente, como não tinha professores habilitados para estar trabalhando com a educação, os próprios párocos eram os professores, né? E à noite era principalmente para atender os adultos, né? Então, a educação de jovens e adultos que a gente conhece hoje, no século XIX, as escolas primárias já atendiam nas escolas agrícolas. Professor, agora vamos conversar um pouco sobre essa sua abordagem, que o senhor fala sobre a importância da Igreja Católica no século XIX, a importância da Igreja na educação. Então, Mônica, no século XIX, como aqui na Amazônia nós não tínhamos, né, um número de professores muito grandes preparados para estar ensinando as crianças, os professores, quase sempre no interior da Amazônia, eram os próprios párocos, né, os próprios padres, que as escolas funcionavam ali próxima das paróquias, né, e o padre tinha esse papel de ensinar essas crianças. Mas não é somente isso. O próprio conteúdo que era ensinado para essas crianças, por exemplo, o ato de ler, como muitas das vezes não chegava às cartilhas, o instrumento para ensinar as crianças a ler era a Bíblia, né? Então, as crianças iam começar a ser ensinadas a ler através da Bíblia. Antes de começar as aulas, elas tinham que fazer uma oração, e depois que terminava também as aulas, faziam uma outra oração. Então, a Igreja Católica teve uma influência muito grande nesse processo educacional e foi também o braço direito do governo provincial, porque o século XIX, principalmente aqui na província do Pará, teve muitas rebeliões, como a cabanagem. Então, os cabanos na capital, eles foram perseguidos pelo governo provincial. E no interior, né, havia-se muito medo de eclodir uma nova rebelião. Então, os padres católicos foram o braço direito nesse processo para manter a ordem. Professor, e como que se dava o processo de ensino dos professores que não eram da religião católica? Então, Mônica, esse processo de ensino, ele não estava somente no âmbito da sala de aula. Ele ultrapassava os muros da escola ou da casa do professor, né? Então, existiam alguns professores ou professoras que não eram, vamos dizer assim, os padres ou não eram ligados à igreja, mas tinham que seguir uma conduta ética naquele momento, como, por exemplo, aos domingos a professora tinha que acompanhar as crianças à missa, né? Ou então nas festividades como o Círio, né? O Círio de Nazaré, importante em Belém e Macapá, as professoras acompanhavam as crianças no Círio. Então, o papel do professor, ele não estava somente ali naquelas 4, 5 horas de aula diária, mas também até os finais de semana e todo esse processo de socialização com a comunidade. Muito bom, professor. Então, professor, agora conta um pouco para a gente sobre esse livro, que o seu artigo, as suas pesquisas estão aqui. Você já vai publicar um novo artigo, não é isso, professor? Isso. Que fala sobre a imigração. Sim. O senhor vai voltar aqui também novamente, quando estiver publicado, para contar para a gente sobre as suas informações, que são importantes para a gente. Professor, agora conta pra gente sobre o livro Educação e Diversidade na Amazônia, Práticas, Reflexões e Pesquisas. Então, Mônica, esse livro aqui, ele é fruto do esforço de vários pesquisadores aqui da Amazônia, né? Esse projeto iniciou em 2014 na Universidade do Estado do Amapá, com os 3 grupos de pesquisas da universidade, que é o GEPE, na qual eu coordeno, o LIS, que é coordenado pela professora Ângela Baiara, e o GISAI, que é coordenado pela professora doutora Raimunda Kelly, né? Então, a priori, era para atender as pesquisas dos pesquisadores da UEAP.
Só que depois fomos fazendo convite para outros pesquisadores e ganhou uma dimensão não mais de um livro somente com pesquisadores do Amapá, mas temos pesquisadores dos estados do Pará, do Amazonas, inclusive uma participação internacional, que é da professora de Fábio, que é da Argentina. Então, várias instituições participando, o EAP, IFAP, Unifap, o EPA, o FPA e a Universidade do Estado do Amazonas e a professora de Fábio, da Universidade Cuyo, da Argentina. Nossa, que interessante. Professor, e como que a gente pode adquirir esse livro? Esse livro você pode adquirir no site da editora CRV, né, online, ou então procurar a coordenação do curso de pedagogia da UEAP, lá no campus Graziella, né, tem valor promocional lá, e também está no shopping, né, na editora acadêmica, aqui em Macapá. Aqui em Macapá. Professor, no Macapá Shopping? Sim. Ah, então tá. Então, no Macapá Shopping, corra para você ver esse livro, porque com certeza ele é riquíssimo, muitas informações. Então, corre para garantir o seu livro na livraria acadêmica, no Shopping Macapá. Então, professor, foi muito bom conversar com o senhor. Eu quero que o senhor volte, fazer o convite para o senhor volte aqui no nosso programa novamente, para a gente conversar sobre outros assuntos ligados às suas pesquisas, principalmente sobre imigração. Sim, muito obrigado. Agradeço o espaço, né, para estar divulgando as pesquisas acadêmicas sobre a história da educação no Amapá. Então, a gente que agradece estar participando do seu programa. Muito obrigada. Gente, foi muito bom conhecer a pesquisa e o professor faz doutorado dele sobre a educação na Amazônia e entre outras pesquisas que ele realiza, foi muito bom mesmo conhecer um pouco do trabalho do professor. E se você também tiver pesquisas científicas e quiser trazer para a gente compartilhar com as pessoas que nos acompanham diariamente no programa Entrevistas. Bom, aqui no estúdio está o Messi. Messi, muito obrigada pelo apoio. E também o Renato Sena, que está nos ajudando na edição do nosso programa. Muito obrigada, gente. Se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!